Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. A gente sempre começa aqui as apresentações, as entrevistas, numa postura ereta, elegante, mas será que às vezes não está sentindo aquela dorzinha, aquele incômodo nas costas? E tem gente que sofre tanto com problemas relacionados, provocados também por motivos diversos, má postura, falta de atividade física, carrega muito peso, um problema crônico mesmo, mas acabam achando que a dor é normal. Será que é isso mesmo? Talvez não. E a gente hoje vai bater um papo com uma fisioterapeuta especialista em coluna. Eu estou falando da Daniele Luco, que já está aqui conosco, a quem agradeço pela presença. Muito obrigado. Sim, obrigada, pelo convite. E a coluna, na verdade, é uma parte muito importante do nosso corpo, né? E quando a gente fala de dor, a dor nunca é normal. Quando a dor existe, nós temos que pensar que aquela dor ela é um sinal que algo está ali incomodando o indivíduo, né? Então a gente precisa dar maior atenção a essa dor e focar nessa dor, em busca de tratamentos específicos, né? Como você falou, nós a gente sempre procura estar naquela postura retinha, confortável, 90 graus. 90 graus, bem sentado, né? Quando a gente está sentado ou quando está em pé. Mas a própria gravidade, né? Ela faz com que o indivíduo ele caia o tronco para a frente. Então, quando isso acontece, quando a gente vê quando a pessoa vai envelhecendo, né? No envelhecimento a gente vai vendo que as pessoas elas vão prostrando o seu tronco para frente, inclinando o tronco. Então, antigamente quando a pessoa tinha por volta dos seus 40 anos, a gente dizia que era idoso, né? Não é isso? Hoje em dia eu tenho 60 anos, 70 anos, uma pessoa totalmente jovem, aquela estrutura de jovem, um bom alinhamento postural. E essa pessoa ela faz o quê? Ela em busca de atividade física, ela faz um fortalecimento naquelas estruturas, para que a própria gravidade não faça esse pêndulo com o corpo dele, né? E é isso que a gente vê hoje na sociedade. O tempo moderno, hoje em dia, é o autocuidado, né, com o corpo. E em contrapartida, essa modernidade toda, muitas vezes nos obriga a ficarmos um tempo maior ali no birô, escrevendo no computador, não é? De alguma maneira tenta tolher o tempo que a gente tem livre para fazer uma atividade física, mas está sentindo muito cansaço em detrimento dessa jornada corrida também, Isso, né? E no final das contas, existe esse paradigma. Ao passo que a sociedade passa a ter, de maneira geral, uma expectativa de vida maior, a qualidade de vida muitas vezes não acompanha esse progresso. Isso. Pelo contrário, muitas vezes se declina. Isso. E acabam surgindo esses incômodos, né? O corpo humano, quando a gente para observar, de uma maneira até superficial, já percebemos que ele foi feito para um movimento. E, infelizmente, o ritmo de vida muitas vezes movimenta muito a mente, mas o corpo quase nada. Isso. Essa inércia também, de alguma maneira, pode acabar prejudicando não apenas a questão postural, mas o corpo de maneira geral, e aí sim surgirem dores, incômodos que muitas vezes acabam sendo naturalizados. Sim, pode sim. Aí você me traz a memória que a gente tem alguns fatores, né, que pode ocorrer isso aí. Um deles é ficar muito tempo sentado. Aquela pessoa que trabalha por um período longo sentado, aquela pessoa pode desenvolver uma dor, né, nas costas. Como também um colchão inadequado, travesseiro inadequado, né? Então, esses fatores é o que me dá um alerta para que aquela dor está surgindo, mas a dor não é normal. Então, o que é que está acontecendo comigo durante o dia que está me deixando com essa dor? Eu costumo trazer a memória dos meus pacientes para eles fazerem um checklist do dia deles. O que foi que você fez quando acordou, como você dormiu, para que a gente vá ali traçando um caminho para que ache o que foi que levou a ele a sentir a dor nas costas. Entendeu? Isso é muito importante para o indivíduo, né? Eu não sei se já aconteceu no seu consultório de ser feita essa proposta e alguém dizer assim, doutora, eu já investiguei tanto aqui, mas estou há tanto tempo com essa dor que eu não me lembro nem como ela começou. Nem como ela começou, Isso verdade. costuma ocorrer também, não? Costuma sim, costuma sim. E tem casos que eu já acompanhei que é o trabalho.
entendeu? A pessoa fica muito tempo sentado e ela não faz as pausas. Nosso corpo, ele vive em movimento, como você falou anteriormente, e aí a gente precisa dar as pausas. Se você ficou 2 horas sentado, você precisa se levantar. O seu corpo já está acomodado ao sentado, então pode gerar dores. Então, são essas pausas que o nosso corpo precisa. E aí, quando o indivíduo, professor, fica muito tempo em pé, né? Eu tenho várias profissões que a gente pode estar aqui exemplificando. Então, é um alerta para que a pessoa pense na sua profissão, qual é a posição que eu fico o maior tempo do dia, para que eu fique mudando, né? Se fica muito tempo sentado, levanta um pouquinho, vai tomar uma água, vai descansar aquela estrutura que está totalmente comprometida ali quando fica na posição sentado, entendeu? Então, nós precisamos sempre lembrar que o nosso corpo, ele vive em movimento, vive em homeostasia, que é o equilíbrio. Então, se eu tenho estruturas que elas estão sobrecarregadas, aquilo ali pode deixar danos, né? Então, um dos fatores que levam a hérnia de disco, né, que hoje em dia é o que mais está se falando. Eu ia até usar uma palavra aqui, uma expressão, mas você e a nossa audiência vão nos entender. Se tornou comum, né? Exatamente. É quase que um modismo dizer que se tem uma hérnia de disco, quando muitas vezes o paciente nem foi bem orientado ou acha que tem sem ter buscado um aprofundamento, né, para aquela validação, né? Exatamente. É por isso que é importante a gente dar uma ênfase maior à dor, né? Porque muitas vezes a dor é um sinal. Então, se eu comecei com um incômodo na coluna lombar, eu tenho que procurar o médico, procurar tratamento, procurar fazer os exames para eu direcionar o meu tratamento. Por quê? A hérnia de disco, ela não começa no dia para a noite. Ela é acumulativa. Ela inicia com um chamado abaulamento discal, depois protusão discal, para depois ser propriamente a hérnia de disco. Então, tem pacientes como até aquele cantor, né? Aquele cantor, ele estava no palco e de repente travou a coluna e foi direto para o centro cirúrgico. Então, aquilo ali foi o quê? Passou por esses caminhos de dor, certamente não deu atenção, né? Não deu atenção necessária a isso, que poderia ter feito, né, de uma forma mais minuciosa no seu tratamento, não fez, e foi ao estágio máximo, né? Só que hoje eu vejo que a população ela está mais querendo mais, se aprofundando mais no assunto, né? Eu acho que depois da pandemia nós tivemos uma crescente na sociedade em busca das coisas. O que é que eu tenho? Vão logo para o Google, né? Agora o ChatGPT, vão logo pesquisar isso aí. Então, eu já recebo no meu consultório os pacientes dizendo que tem, já com diagnóstico. E aí a gente começa a conversar sobre o assunto, né? Como também existem pacientes que chegam deprimidos, porque o médico disse que ele tinha uma hérnia de disco. E que não ia ter mais qualidade de vida, né? Isso, exatamente. E aí a gente vai desmistificando tudo aquilo que no passado era realmente um grande problema, que hoje em dia não é mais. Eu tenho muitos pacientes e muitas pessoas também no meu convívio que hoje tem uma hérnia de disco, mas é uma pessoa normal, vida normal. Agora, o que pode ser feito? O que pode ser feito para ter essa vida normal? Tem a patologia, mas o que pode ser feito para ter uma vida normal? Atividade física, né? Sempre estar em movimento, levando aquele corpo para o movimento. Menos estresse, mais saúde, porque o estresse também é um fator de risco para a coluna, né? Eu tenho um nível de tensão muscular alto quando um paciente, um indivíduo, ele está estressado, né, de alguma forma. Então, eu tenho esses fatores. Procure fazer algo que lhe dê prazer. Se eu gosto de ir para academia, eu vou para academia. Se eu gosto de fazer caminhada, eu vou fazer caminhada. Então, sempre deixar o seu corpo em movimento, entendeu? Agora, eu queria deixar uma coisa bem clara. Dor não é algo para a gente carregar. No final das contas, ela não é minha amiga, minha companheira, muito pelo contrário. Não nasceu com ela, né? Exato, ela é um inconveniente que de alguma maneira está sinalizando que eu preciso fazer um ajuste. Se apontou aqui alguns caminhos, mas é necessário primeiro que a pessoa tenha consciência de que aquilo dali pode ser tratado, como você bem explicou, né? Desde que tomadas as
providências adequadas, buscar o Sim. profissional de saúde, Sim. seguir a recomendação, mas eu também preciso saber que ao buscar essa melhora, eu vou ter que mudar alguma coisa na minha vida. E esse talvez aí seja o ponto-chave de mudança, né, efetiva da não somente da eliminação da dor, eventualmente, ou da atenuação dela, mas da mudança para ter uma qualidade de vida De vida. positiva, Isso. né? Aquela que talvez eu não esperava que poderia ter. Porque, por exemplo, eu tenho um probleminha ou outro aqui na coluna, aproveitando o assunto. Às vezes eu estou com uma tensão aqui no trapézio, acontece muito comigo. Quando essa tensão evolui muito, se eu não alongar, buscar fazer um fortalecimento muscular, eu não consigo trabalhar porque eu não raciocino. Isso. Então ela compromete O minha incômodo, qualidade de né? vida, não é? E quando compromete isso, acaba de fato prejudicando todas as áreas do nosso ser, né? Isso, exatamente. Hoje nós estamos com um grande problema, né? Nós estamos na era de celular, dos smartphones, né? Então, essa fase que nós estamos vivendo hoje, ela leva as pessoas a olharem no celular 24 horas. E aí ela leva também a esse desconforto na cervical que você acabou de falar. Essa tensão exacerbada na região do trapézio, na região da coluna cervical, é decorrente da celular. Então, muitas vezes a gente está o tempo todo no celular, a cabeça projetada para frente, causando tensão na cervical. Hoje eu estou atendendo pacientes agora, crianças, já Com esse problema, com esse né? problema aí que você falou, entendeu? Então, hoje nós estamos vivendo isso e precisamos também falar para a sociedade de uma forma mais expressiva que o celular é um objeto de uso, mas também o corpo, né, é mais importante do que o celular. Nosso corpo é muito mais importante Até do que porque sem um não dá para usar o outro, não dá né? para usar o outro, né? Então, e aí você podia até me perguntar, sim, Daniele, mas o uso do celular de uma forma assim desacerbada pode gerar algum tipo de patologia? Pode sim. Pode gerar o quê? Uma hérnia de disco até cervical. Se esse paciente se manter com essa cabeça projetada para frente, eu tenho estruturas totalmente desequilibradas ali naquela região e pode gerar uma hérnia de disco cervical, né? Então isso pode ter acontecido com você também. E o interessante é que existe um fenômeno hoje que é relacionado ao uso das tecnologias de maneira geral, principalmente o celular pela portabilidade que tem, né? E o pescoço. Isso. Né? Que o pescoço também tem seus músculos, tem sua finalidade, né? Não somente sustenta a cabeça, né? Sim. Ele tem uma função muito mais importante no corpo. Existe também essa procura maior hoje no consultório por parte de pessoas que têm sentido esse incômodo. Existe uma definição, podemos dizer assim, para essa patologia que não é nova, mas certamente está sendo mais recorrente. Sim, é a síndrome do pescoço de texto, né? É um tema importante que essa síndrome ela é decorrente o uso dos aparelhos celulares, tablet, né? De uma forma mais desacerbada, como eu falei agora. Então, principalmente em crianças. Eu tenho crianças, eu tenho adolescentes, eu tenho jovens que eles estão em fase de crescimento. Então, se eu coloco esse indivíduo por longo período de tempo em uma posição, né, que não é a posição normal para o corpo, isso vai gerar dano. No decorrer do período da vida dele, vai gerar dano. Só que a gente via mais pessoas tendo hérnia de disco quando se tornava idoso, porque era o quê? Pelo envelhecimento. O desgaste, Era o podemos dizer desgaste, assim, né? Exatamente. Decorrente do envelhecimento. Hoje em dia a gente não vê mais. Por quê? Erros posturais. A forma que ele está ficando, né? Vendo o celular por muito tempo, com aquela cabeça projetada para frente. Músculos que eram para estar relaxados estão tensionados. E aí gera todo esse desequilíbrio. Eu não sei se tem relação também, mas quando a gente observa, por exemplo, alguém que pratica atividade física com frequência, né, com recorrência, a gente observa que normalmente aquela pessoa ela tem uma postura diferente, Sim, mais sim, ereta, sim. mais equilibrada, não é? Não reclama tanto. Se reclamar é de uma dor eventual ali, muitas vezes por uma falha no treino, alguma coisa, mas não reclama de dores crônicas. Sim. Então, a prática de atividade física e a melhoria do condicionamento muscular especificamente contribui também para melhorar a postura e, consequentemente, diminuir a possibilidade de dores? Sim.
A prática da atividade física leva o indivíduo a uma coisa chamada de consciência corporal. Quando eu trago a minha memória, né, eu me conscientizo que o corpo precisa estar naquela postura, sempre o corpo vai estar dando um start que eu preciso me alinhar. Então, a atividade física é excepcional nessa parte que trabalha a consciência corporal. Entendeu? Então, eu tenho pessoas que praticam atividade física, seja na academia, seja no Pilates, até uma simples caminhada. Quando eu faço uma caminhada da forma correta, sempre buscando um bom alinhamento postural, né? Sempre trabalhando isso, eu faço com que eu trago para a minha memória aquela consciência. Então, onde quer que eu esteja, se eu estou sentada, eu estou me alinhando. Então, essa consciência corporal é o que faz com que o indivíduo não vá para caminhos que levem a danos, entendeu? O sedentarismo normal... Pode concluir, por favor. E a dor, só trazendo à memória isso, a dor ela é interessante, porque existem vários tipos de dor. Existe a dor que, após você fazer um treino numa academia, você pode ficar dolorido. Tudo bem. Essa dor boa, né? É uma dor boa, que o pessoal chama, é a dor da beleza, é vários temas que a gente escuta. Mas, se essa dor persistir por 3 dias, eu já vou ficar, epa, por que ela não foi embora? Por que ela continua? Se essa dor limitar o meu movimento, tá só piorando, tá só progredindo. Aí sim, eu preciso buscar um auxílio profissional para eu dar um diagnóstico nessa minha dor. Essa dor não está sendo mais tão normal como eu achava que ela era, entendeu? A gente normalmente, quando está sedentário, acaba ganhando um pouco mais de peso, de gordura, né? E perdendo um pouco mais de massa muscular. Uma relação inversamente proporcional ao ideal. E a gente percebe, por exemplo, no homem, principalmente, começa a haver uma flacidez abdominal. E as pessoas que normalmente têm aquela barriguinha mais acentuada costumam reclamar também muito de dores nas costas. E que se estendem também para o pescoço, né? É uma substituição, podemos dizer, dos grupos musculares que deveriam estar trabalhando ali para essa sustentação, para a postura adequada do corpo, que pode estar gerando também essa dor? É sim. E eu ainda posso completar com você nessa questão que as gestantes passam por isso, né? Não só as pessoas que estão ganhando peso, mas a gestante passa sempre por isso. Quando eu tenho uma protusão abdominal, que é um crescimento, automaticamente eu tenho uma fraqueza dos músculos que estabilizam a coluna lombar. Então, é totalmente a junção, né? Se tem a protusão, eu tenho uma fraqueza. Se eu não tenho uma protusão, se eu tenho um abdômen trincado, como diz, bem fortalecido, né? Eu tenho uma coluna fortalecida. Então, os dois andam juntos. Os dois andam juntos. Os meus pacientes de hérnia de disco, eu começo fazendo tratamento específico no consultório. Depois que eu tiro ele do quadro álgico de dor, eu encaminho ele para o Pilates, que eu também trato lá no Pilates. Para quê? Para fazer os fortalecimentos. E um grande fortalecimento é exatamente o dos abdômenes. Porque eu fortalecendo os abdômenes, eu tenho certeza que eu estou estabilizando a coluna do meu paciente. Então, eu estou prolongando a vida dele sem dor. E o interessante é que existem inúmeras alternativas para se buscar isso. E o fisioterapeuta é um profissional de primeira escolha que eu posso ir direto para ele para tentar essa avaliação inicial, né? Isso. Agora, o tratamento, a partir do momento que você chega lá, faz a anamnese, recebe os exames de imagem, é que vai variar, certamente, de caso a caso. A caso a caso, é. Tem pacientes que chegam para mim nessa questão, eu não fiz exame, mas estou com a dor. Você, como fisioterapeuta, eu já posso começar o tratamento sem os exames ou eu preciso passar pelo médico e fazer exame? Não, nós somos profissionais habilitados para um tratamento. Então, a gente faz a nossa avaliação fisioterapêutica, mesmo que o paciente não esteja com exames ou ter ido para médico, né? A gente faz a nossa avaliação fisioterapêutica e a gente traça um tratamento para ele, né? Um protocolo de tratamento específico para ele. Se ele, associado àquilo ali, a gente achar necessário, né? A gente encaminha ele para um médico e é feito os exames para auxiliar no nosso tratamento. Entendeu? Eu já sofri uma lesão uma vez no tornozelo, acabei
por um problema do óculos, da refração que a lente tinha dado quando mudei, você usa óculos, sabe como é? Sim. Fiz o cálculo correto mentalmente, mas a visão estava um pouco comprometida pela adaptação. Acabei torcendo o tornozelo e sofri uma lesão. Procurei inicialmente o fisioterapeuta e a partir daquele contato inicial já consegui fazer a contenção, né, da irradiação do edema, né, do processo inflamatório e tudo, que foi essencial, para só depois fazer um exame de imagem corroborando com aquele diagnóstico para fazer praticamente uma confirmação do que já tinha sido analisado inicialmente. Agora, como é que costuma ser feito esse processo, podemos dizer assim, evolutivo, de maneira geral, nos pacientes? Eu queria separar em 2 pontos. Primeiro, esses que chegam com muitas dores na lombar ou na cervical, né? Que muitas vezes o pescoço de texto vai estar aqui, mas o outro está sentido ali pela má postura, pela ou lombar. podem ter as duas coisas, Sim, né? sim. Como é que normalmente isso daí acontece? Então, a gente separa em 2 grupos. A gente tem o grupo dos pacientes agudo Sim. e os pacientes crônicos. Se existe pacientes crônico que está em quadro agudo. Quem é esse paciente? Eu tenho um paciente que ele já tem diagnóstico há 5 anos de hérnia de disco, mas ele está em crise naquele momento. Então, a crise desse paciente, eu digo que ele é um paciente agudo, entendeu? Como um paciente normal, como foi o seu caso, você foi um paciente agudo. Então, a primeira coisa a se fazer com o paciente agudo é a gente tratar a dor daquele paciente, né? O que é que naquele momento está apresentando? Eu tenho edema, eu tenho dor, muitas vezes tem uma temperatura ali diferenciada. Então, eu faço aquela avaliação inicial e começo o tratamento diminuindo a parte álgica, né, o quadro álgico do meu paciente. Passando pelaquela fase, que é a fase inicial do paciente agudo, eu evoluo para uma fase de quê? De fortalecimento, trabalhar as estruturas musculares para sustentar aquele problema inicial que surgiu, entendeu? Então, é todo um protocolo de tratamento. Depois que esse paciente já está ótimo, zero dor, membro fortalecido, academia ou pilates. É possível dizer que essa pessoa está, entre aspas, né, naquele momento, curada daquela dor? Sim. Dependendo do que foi que trouxe ele a dor surgiu devido a quê? Né? No seu caso foi uma torção, Sim. Então você foi curado da torção. E é importante a gente deixar isso claro justamente para começar a contribuir com essa mudança de mentalidade de que a dor vai permanecer, não tem jeito não, tem essa dor há tantos anos. Não é por aí. Não É possível sim chegar à cura efetiva daquele problema, pelo menos tratando aqui numa hipótese genérica, né? Sim, com certeza, porque existem crises. O paciente, ele entra nas crises. Então, passando a crise, ele vai viver sem dor. Se um dia ele fizer algo, né, que pode ali causar um desconforto na região lombar ou cervical, aí ele vai gerar outra crise. E um outro ponto interessante da gente falar também é de que, mesmo tendo sido curado, se a pessoa não se cuida, né, não passa a ter uma rotina adequada de treinamento, de monitoramento postural, de uma série de medidas que ele vai começar a aprender ali dentro desse processo de correção e de consciência corporal, o problema também pode voltar, infelizmente. Com certeza. Se for um paciente crônico, ele vai administrar o problema dele para que ele não gere mais crises, né? Então, é uma dor que ela não vai existir temporariamente, vai depender do que você fez, qual foi a qualidade de vida que você está tendo, qual é, né, a qualidade de vida que você está tendo para ter essa mudança no seu corpo. E um ponto importante também é dizer que a gente falou aqui da questão do abdômen, mas isso é apenas uma parte do grupo muscular, né? Tem o glúteo que chega junto ali, a própria musculatura das pernas de alguma maneira vai contribuir. Sim. E no final das contas o que importa mesmo é buscar ter essa rotina de atividade física e de observação no final das contas individual. Como é que está aqui mesmo? Porque também você pode estar indo para a academia fazendo o exercício errado e desenvolver um problema postural por essa falta de supervisão, né? Com certeza. Existe um sintoma que é muito interessante. O paciente, ele sente um leve formigamento na ponta do pé. Na ponta do pé. Né? Nas pontas dos dedos do pé. Ele sente um leve formigamento. Isso é sinal de hérnia de disco lombar. Ele não sente dor nem na região da lombar, nem do trajeto. Está lá embaixo, que é o quê? A parte final do nervo ciático.
Esse pode ser um indicativo, né? Um indicativo. É comum que as pessoas cheguem também dizendo assim, doutora, eu estou sentindo uma coisa tão estranha, não tenho dor nenhuma, mas tem um negocinho aqui. Um formigamento, um bocado de formiguinha subindo pelas minhas pernas, falam isso. Então, é aquilo que você falou agora. Observe o seu corpo, né? Essa observação, olhar para o seu corpo de uma forma mais atenta mesmo, para ver o que é que ele está falando. O corpo da gente fala. Então, o que é que eu preciso fazer decorrente a esses sintomas que estão aparecendo? Muitas pessoas dizem, deixam para lá, não, tá doendo, mas depois eu vou. Só que o depois, às vezes, pode gerar um dano maior. Existe também para quem pratica, por exemplo, somente musculação ou algum outro esporte que concentra a força, né, para dentro, no final das contas, é o encurtamento. Quando você falou aí do formigamento, né? Eu lembrei desse detalhe. É possível também que esse encurtamento, de alguma maneira, tensionando mais o corpo, contribua para gerar esses pontos de tensão, essas dores? Sim. Por quê? Quem faz um treino de atividade física intenso na academia, é necessário fazer um bom alongamento antes do treino. Nesse ponto que eu queria chegar. Tanto antes principalmente e depois também? Antes do treino. Principalmente antes do treino. Entendeu? Porque você vai preparar a estrutura muscular para receber aquela carga que você vai ofertar para ela. Então, quando eu não tenho esse trabalho de uma forma bem constante, pode gerar patologias na coluna, sim. E quando a gente está... era até para eu ter feito essa pergunta um pouquinho antes, mas lembrei-me agora. A gente passou muito tempo sentado aqui batendo papo, a entrevista já está se caminhando para o final. Meia horinha aqui, praticamente na mesma posição, ainda que a gente apoie um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, sentado, né? Mas está sentado. É importante também fazer esse alongamento com supervisão, com orientação, mesmo que a minha atividade laboral, né? Existe até a ginástica laboral em algumas empresas, né? Que é extremamente positivo. Eu preciso fazer isso no home office, depois de ter pego ali um ônibus, demorado muito sentado ou dirigido por muito tempo, dar uma esticadinha também, é necessário? É necessário. Os novos estudos hoje falam que não existe a postura ideal. A melhor postura é a próxima postura. É o movimento, né? É o movimento, é a próxima. E a gente deve ficar naquela postura por 2 horas. Então, se você está em uma entrevista comigo agora, pouco tempo, 30, 40 minutos, tudo bem. Mas depois que eu sair e vem a próxima, você tem que ter a pausa. Aí sim, deve ficar em pé, mudar a postura. Se estava sentado, fica em pé. Se tiver tempo, faz um breve alongamento, principalmente membros inferiores, principalmente, que são eles que estão parados aí, né? Mas se não tiver tempo, fica em pé, muda-se só a postura. Isso já ajuda, né, a evitar os problemas posturais, a diminuir o risco de sentir essas dores desconfortáveis. Ajuda, com certeza. Ó, e falando em pausa, pode até não parecer, mas a gente já bateu aqui meia hora de bate-papo. Foi mesmo? Foi, passa rapidinho, é um assunto não. gostoso, legal, cotidiano. E eu queria aproveitar esse momentinho final para que você pudesse mandar um recado para a nossa audiência, deixar também o seu arroba lá do Instagram, que hoje é o cartão de visitas moderno, né? Fique à vontade. Falar também, de repente, com estudantes, né, da sua área de fisioterapia que acompanham também. Pode falar até direto para essa câmera, caso você queira. A palavra está contigo. Pronto, então, gente, eu deixo aqui um alerta para vocês, né, que é muito importante vocês se conhecerem. Se surgiu algum incômodo aí em vocês, procurem um profissional especializado que ele vai traçar o melhor tratamento para você. Então, sou Daniele Luco, fisioterapeuta, e atendo tanto no consultório como no Luco Pilates. É até o meu sobrenome, Luco Pilates. E o meu arroba é Daniele Luco. Luco com K, porque muita gente coloca Luco com C e às vezes não encontra. Mas é Luco com K. Estou aqui à disposição. Qualquer dúvida, fala comigo no Instagram que a gente tira suas dúvidas. Tá aí, recado dado, hein, Daniele? E eu Só agradeço não acha a quem não oportunidade. quer agora, né? Nós que agradecemos pela sua disponibilidade e vir compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento, trazer essa aula para nos ajudar a não sofrermos com essas dores que não são nossas, viu? Sim. Elas têm que ir embora da nossa vida. Basta só a gente tomar consciência daquilo que é necessário de ser ajustado, né, no nosso cotidiano, buscar supervisão profissional. Se Deus quiser, vamos ter mais qualidade de vida, mais produtividade
produtividade e mais alegria. A você que nos acompanha, muito obrigado pela companhia. E lembramos, esse conteúdo fica disponível também no nosso canal lá no YouTube. Até a próxima.